O IBGE divulgou nesses dias aquilo que se esperava, o mercado estava atento, que é o crescimento econômico desse primeiro trimestre. Como todos sabem, o país, em vez de crescer nesse primeiro trimestre, ele está perdendo 0,2% da atividade econômica, sendo que no último trimestre do ano passado ele subiu apenas 0,1%. O que significa esse 0,2% de queda? Que a previsão dos analistas, em termos gerais, é que o crescimento econômico deste ano fique abaixo de 1%. Pior ainda do que aconteceu em 2016 e 2017. E qual é o impacto disso na sociedade? É continuar a perda de empregos e de vagas, principalmente com carteira assinada. Ou seja, a tensão social tende a crescer pelo aumento do desemprego que já começa a aparecer nas estatísticas. Por que, afinal, um governo que entra com tanta esperança dos que apostaram nele está assim enredando com esse insucesso? Se ele veio com tanta esperança de renovação, que agora, sim, nas palavras do presidente e nas palavras do seu ministro da Economia, o Brasil estaria rompendo com o atraso do passado, dos vários anos que o PT teve na frente, e a gente só lastima que os governos que entram põem sempre a culpa nos governos anteriores e não assumem a sua parcela de responsabilidade. Tá certo que não se pode atribuir toda a culpa a esse governo que completou agora 5 meses. Mas a direção em que essa economia está sendo conduzida por este governo está levando a aprofundar o processo de regressão da atividade econômica. Isso começou a ser sentido pelo fracasso da política adotada no governo Temer, que não tirou o país da crise como se propôs, e agora há um repeteco com clareza cada vez mais forte de que a gente vai continuar patinando na economia. Eles teimam em fazer uma política de corte de gastos. Não que seja errado você cortar gastos, mas tem que saber cortar aonde. Ou você corta gastos supérfluos que o governo tem, que são desvios, roubos, tudo que é tipo de situação estranha às finalidades do setor público, ou você diminui o excesso de funcionários públicos que estão em áreas políticas e que não tem justificativo de ter tanta gente, ou você reduz a burocracia política que existe nesse país, com excesso de deputados, excesso de senadores, excesso de parlamentares de toda ordem e, pior, cada deputado e cada senador tem uma estrutura de apoio de funcionários absurdamente elevada. Ou seja, um parlamentar que tem um salário da ordem de R$30 mil, ele custa aos cofres públicos, se você considerar ele e mais os assessores, mais de R$300 mil todo mês. E essa é a conta que cada um de nós tem que pagar. Mas existe uma outra questão, aliás, 2 outras questões, que são mais importantes ainda do que cortar despesas, que é aumentar a arrecadação pública e reduzir a conta de juros. É bom que todos saibam que, embora não se fale, os juros representam 80% do déficit público do país. 80%. É aí que deveria ser atacada as altas taxas de juros que o Brasil sempre praticou e que caem contra a população, atentam contra os interesses da população, porque é dinheiro rasgado, é dinheiro perdido. E a arrecadação está muito ligada ao crescimento econômico. E essa equipe, como a equipe anterior e como a outra equipe da Dilma no segundo mandato, não estavam focados em crescimento econômico. Portanto, a arrecadação só vinha caindo.
E é essa queda forte da arrecadação que gera todo o problema fiscal do país. Não é o aumento de despesa, mas principalmente a queda de arrecadação. E nós não vamos sair desse lamaçal em que se encontra a economia enquanto não tiver políticas claras de crescimento econômico. E quando eu falo em políticas claras de crescimento econômico, eu me refiro ao fato de que você tem que fortalecer e não enfraquecer o poder aquisitivo da população. Quando você faz uma política central, você coloca como valor absoluto uma reforma da Previdência e como 93% dos que estão na Previdência Social ganham até 3 salários mínimos, você está dando um golpe no poder aquisitivo da população. É essa questão forte do ponto de vista de impacto na questão econômica. Fora o fato de que você tem uma economia onde uma parte importante da população, cerca de 70 milhões de pessoas, estão negativados no Serasa. E você tem cerca de 29 milhões de pessoas que estão fora do mercado porque estão afastados há mais de um ano e já desistiram de procurar emprego ou vivem de bicos com recursos eventuais ao longo do mês. Então, gente, é essa situação que é delicada e que a gente está vendo que só vai piorar ao longo desse ano, não pela minha visão, mas pela visão de todos os analistas que já começam a ver essa debacle da economia neste ano. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de vocês em comentários, críticas, sugestões importantes que estão ajudando essa página a ser um veículo de discussão de ideias, especialmente ligadas à economia e à política. Em segundo lugar, eu queria pedir a sua presença no Facebook, onde você pode recomendar essa página. Entre no nosso canal no YouTube, Palavra de Amir. Inscreva-se e lembre-se, você tem que acionar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos em frente, sigamos juntos.